sexta-feira. É claro que aquela palestra ali, para vocês, né, já está, sabe, de cor salteada com tudo que eu falei. Mas caso interesse para alguém, é naquele mesmo link do YouTube. Aquela palestra é uma palestra introdutória, né, para falar sobre os tipos de mediunidade, para falar sobre os cuidados e falar também sobre as responsabilidades, né, por trás da prática mediúnica. Bom, foi muito rápida, né, a palestra, porque a gente só tem 1 hora e mediunidade é um assunto bem extenso, né, na toa que a gente está, né, dividindo em 2 livros, já conversou coisa pra caramba, e eu também já não sou uma pessoa que fala pouco, né? Então, assim, tem muito assunto, né, tem muita coisa. Bom, boa parte de você já sabe, já viu aquilo ali bastantes vezes, mas reitero, né, que para quem achar interessante, acho legal que possa assistir, pelo menos porque é um resumo, né? Acabou que ali eu falei de tipos de mediunidade, de efeito físico, de efeito intelectual, mas tinha o tipo de médium, né? Que eu não citei, que é a ideia de mecânico, semimecânico e intuitivo. Não falei sobre isso. Claro, porque não dava tempo também, né? Tinha outras coisas para falar, mas como eu falei, é uma palestra mais introdutória e tudo mais. Então, esses temas, eu fiz a ousadia de colocar lá a palestra no grupo, porque eu acho que era um tema que era alinhado, né, com as coisas que a gente estuda. Então, por isso que eu coloquei essa palestra lá no grupo a quem interessar, tá bom? Quem conseguiu assistir ali sincronamente, né, legal, fico feliz, agradeço por ter assistido, por ter prestigiado. Mas caso alguém queira assistir depois, né, ela está gravada no YouTube, no Facebook, no Instagram também. Então, é um tema que está alinhado com o que a gente está vendo, né? Mas você já sabe de qual é salteado. Mas é claro que, vez ou outra, às vezes, para consultar uma coisa que a gente já falou tanta coisa aqui, aquela palestra é um resumo, acaba sendo um resumo dos tipos de mediunidade, né? E a gente está falando de todas elas. Né? A gente falou de evidência, falamos de clarividência, falamos de audiência, clareaudiência, falamos de intuição, né, na percepção de inspiração, falamos de psicofonia, psicografia, então, só que aqui a gente aprofunda, né? Hoje a gente vai falar de outros tipos, vamos começar a falar de outros tipos, né? Hoje e nas próximas semanas, até o final do nosso curso. Mas acaba que aquela palestra é um resumo, né? Então, às vezes, para quem interessar, fique à vontade, tá? Boa noite, Lucília. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Lucília. Bom, já comecei falando pra caramba, né? Claro, se não poderia ser diferente. Então, quem acordou hoje? Inspirado ou inspirada? Animado ou animada? Motivado ou motivada? Interligado ou interligada? Conectado ou conectada? A Cléia gosta. Para fazer a nossa prece inicial. Quem? Sei demais. Quem gostaria? Eu faço. Então é contigo, Cléia, por gentileza. Vamos levar nosso pensamento a Jesus. Pedir a Jesus que nos abençoe nessa noite de hoje, que possamos aproveitar ao máximo esses estudos tão preciosos desta noite. E com amor e com o coração agradecido, pedir permissão para dar por iniciado os nossos estudos de hoje, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Cléia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Tá bom. Hoje, então, a gente vai começar a ver mediunidades, tipos incomuns de mediunidade de efeitos físicos. Incomuns no sentido que são raras, né? Eu até falei isso na sexta-feira. Então, a gente vai começar a ver um pouquinho de materialização, fenômeno de transporte, vamos falar de transcomunicação instrumental e uma outra mediunidade que a gente esquece, né? Que a gente às vezes não para pensar, que é uma mediunidade de efeitos físicos, que é a mediunidade de cura. Tá? Então, a gente vai falar sobre esses 4 tipos de mediunidade, vamos começar a falar isso hoje. Tudo bem? Então, antes de começar, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira pontuar dos nossos últimos estudos? Tá tudo certo, tudo esclarecido? Hoje, né, depois de algumas semanas, eu postei as aulas, né, nossos encontros passados,
peço desculpas, é porque o Google demora. Não vou colocar a culpa no Google, né? É minha, o Google demora, né? Aí joga para a gente às vezes 11 horas da noite o e-mail, e aí eu esqueço. E aí a responsabilidade vem para mim, né? Porque eu esqueço realmente, a semana passa, eu falo, gente. Aí hoje eu tive um tempinho na UF, parei e mandei logo para vocês. Tanto do EAD também que eu estava devendo, né, Vânia? Aí mandei tudo, do EAD e do Coen. Vou tentar Tá me bom. responsabilizar para mandar isso rápido, assim, né? Logo, para não ficar e colocar no Drive, tá? O Skype era uma benção na nossa vida, né? O Skype terminava, a coisa ficava lá, era só você baixar depois e acabou, né? O É Google não tem verdade. que esperar, tem que mandar. Não que o Google seja ruim, né? Mas a gente acostumou com o Skype, né? Se a gente tivesse, de repente, pelo Google primeiro, né? Enfim. Mas é Era isso. mais prático, né? Sim, bem mais prático. Bem mais prático. Porque você ia lá na conversa, via, né? Pronto, ficava lá, sabia que você tinha que ver antes de 30 dias, ou você já baixava no seu computador e via depois, né? Uhum. Porque aí ficava de acesso para todo mundo, né? O meu não, o Google não, aí eu tenho que jogar para mim, ou joga para quem gravou, você sabe bem disso, né, Lucílio? Que o seu estudo também é assim. Então, manda para quem gravou, você tem que esperar, e aí você manda para todo mundo. Mas vamos lá, já falei demais. Ih, valeu. Esqueci de abrir o slide. Quando a gente fala de manifestação incomum, a gente está falando daquilo que, como o nome diz, né, não é comum. Não é comum no sentido de você não ver isso o tempo todo. Eu já, né, que são mais raras. A gente comentou já isso um pouco, né, da ideia de que materialização é um tipo de mediunidade rara, né? Fenômeno de transporte é um fenômeno raro, né? O de cura é um pouco mais comum, mas ainda assim. Esses fenômenos de efeitos físicos, em geral, eles eram mais presentes no começo do espiritismo. Não que não haja hoje, tá? Não que não hajam hoje. Porém, eles eram mais presentes no começo do espiritismo. Por quê? Para chamar a atenção, né? Tipologia, batida, sematologia, que é o arraste, né? Translação, né? De você levitar o objeto. Só que toda a mediunidade de efeitos físicos depende do fluido do médium, certo? Não pode existir efeito físico sem existir um médium de efeitos físicos. De efeitos físicos. Tudo bem? E aí existem vários livros que é interessante vocês consultarem, caso vocês desejam. Tem, por exemplo, um caso de desmaterialização do Alexandre Aksakov. Tem o Espírito Materializado de Kate King, do William Crookes. Tem. Aí a gente vai falar de transcomunicação instrumental, né? Aí tem alguns do Hernani Guimarães, tem um que é o Goldstein, enfim, né? Alguns eu vou falando durante nosso estudo, tá? Mas vamos lá, vamos começar. Me avise enquanto já estiverem vendo, tá? Por gentileza. Estão vendo? Sim. Para mim está acontecendo já. Então, tá Sim, bom. Guilherme, estou vendo. Então, como eu falei, manifestação mediúnica incomum é porque são mais raras, não são tão comuns, você não vê por aí sempre. Ah, pode acontecer? Pode. Porém, são mais raras, ok? Então, no livro dos médiuns, que é a nossa base o tempo todo, um médium que trabalha em reunião mediúnica tem que ter o livro dos médiuns sempre com ele, sempre com ela. Por quê? Para tirar dúvida, para se orientar. O livro dos médiuns é um guia para os médiuns. É o livro dos médiuns em uma mão e o evangelho na outra. A questão da ética, né? da orientação moral. Bom, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares. Então, até mesmo na época de Kardec, era raro, né? Eram raros médiuns de efeitos físicos. Aí, atenção, hein? Na época de Kardec, como é hoje, são raros os médiuns de efeitos físicos. Embora não sejam raros, ou melhor, não eram raros, os fenômenos de efeitos físicos. Por quê? Porque como esses médios de efeitos físicos eram poucos e você tinha necessidade de usar os fluidos deles, os fenômenos aconteciam muito quando tinha a presença deles.
Então, quando tinha a presença deles, era a hora do show, digamos assim, né? Os espíritos tinham que fazer. Então, por quê? O mesmo médium, ele pode ter várias aptidões. Então, por exemplo, o próprio Chico, ele tinha aptidão para materialização, ele materializou espíritos. Mas o Emmanuel, uma vez, se materializou e falou para o Chico, olha, seu trabalho aqui é com a psicografia, não é com materialização. Chega de materializar. Então, aqueles médiuns tinham várias outras aptidões, além da materialização. Porém, a mais utilizada era a materialização. Tudo bem? Deu para entender essa ideia? Deu para entender a ideia, gente? Tudo bem? Uhum. Vários, poucos eram os médios de efeitos físicos. Porém, não era tão incomum os fenômenos de efeitos físicos, porque aquele mesmo médium, aquela mesma médium, que tinha capacidade de materializar um espírito, de fazer um objeto levantar, de transportar alguma coisa, também tinha, por exemplo, a psicografia ou para a psicofonia. Só que os espíritos, ao invés de usar a psicografia e a psicofonia, usavam os efeitos físicos, tá? Então, essa é a ideia. E hoje é o contrário, hoje usa mais Hoje é o contrário. psicografia. Exatamente. Por quê? Porque os fenômenos de efeitos físicos são extremamente desgastantes para os médios. Não que os de efeitos intelectuais não sejam, também são. Mas os de efeitos físicos são ainda mais. Os fluidos que são trabalhados são diferentes. Os de efeitos físicos exigem fluidos mais grosseiros. Os de efeitos intelectuais, não necessariamente. Tá? Cansam, desgastam os médios? Desgastam. Se você for perguntar, por exemplo, para os médios que trabalham com incorporação, né, digamos assim, na Umbanda, eles ficam extremamente desgastados após. Se você for perguntar para qualquer médico que trabalha em reunião de desobsessão, fica uma hora ali com vários espíritos. Através da psicofonia, que a gente está chamando de incorporação, né? No espírito a gente chama de psicofonia. É desgastante. Só que não é tão desgastante quanto uma reunião de materialização, tá? De efeitos físicos em geral. Diga, Lucília. Na Umbanda, eles balançam o corpo, né? Quando incorporam, não é? Tem as suas práticas, né? Tem a sua maneira de se conectar com o espírito. São amuletos que a gente vai usando, né? São amuletos, em geral, que a gente vai usando para... Por exemplo, eu conheço médiuns que se sentem mais confortáveis tirando os sapatos, né? Para ter psicofonia. Tem outros que se sentem mais confortáveis se eles forem de branco. Tudo precisa do pensamento. Se a pessoa se concentra melhor, balançando o corpo, fazendo isso, fazendo aquilo, tudo bem também. Quantas vezes você não já viu o médium passista esfregando as mãos para dar passe? É verdade. Apertando. É isso, são uns amuletos. Você não precisa, não tem a ver com a coisa física, né? Tem a ver com o mental. Mas esses são os amuletos que as pessoas usam, né? E tá tudo bem, cada um de nós tem, de certa forma, um pouco esse amuleto, né? Se a pessoa consegue se concentrar melhor, olhando para uma vela, olhando para alguma coisa, e aquilo dali remete à fé dela, que lindo, né? Que lindo, que bonito isso. Mas a gente sabe que não necessariamente precisa de alguma coisa material. Não é a coisa material em si, né? É o pensamento da pessoa. Aquela coisa material é um amuleto, né? É um símbolo para que ela se concentre, para que ela desenvolva a fé. E que bonito que isso representa, né? Que bonito que isso representa. Isso é muito bacana, eu acho isso lindo, né? Então, eu conheço médiuns, por exemplo, que tem um hábito que, na percepção deles, nas crenças deles, para eles poderem participar de reunião mediúnica, eles têm que dormir 1 hora antes da reunião. Por quê? O médium sente que ele precisa fazer isso. Ele colocou isso na cabeça dele, isso funciona, tá bom, vamos deixar. Quem sabe, às vezes, a espiritualidade não aproveita desse fato, né, para conseguir ligar eles às entidades. Acontece. Entendi. Oi, Posso rapidinho? Claro. Então, Lucília, é porque assim, na questão da Umbanda, pode variar muito realmente de médium para médium e do tempo que o médium tem para desenvolvimento. Às vezes, um médium ele não está preparado para receber tal energia. Então, esse balançar significa justamente essa energia que está se aproximando e ele ainda não está preparado totalmente. Ou, às vezes, ele pode ter anos e continuar assim. Isso também a gente chama de doutrina, né? Às vezes existe gente que vai chegar e vai conversar até com
um espírito, vou dizer assim, né, com os nossos protetores, olha, chega um pouco mais devagar, se aproxima com calma, e assim como Uhum. é conversado com a gente, que é médium, também é conversado com eles com essa aproximação, porque às vezes é muito forte a presença, e às vezes a gente não está preparado para receber aquela força naquele momento. E Ah, assim Exatamente. sei. também, como assim, existem dias e dias, né? Às vezes o balançar pode ser que a sua cabeça não estava tão conectada ali naquele momento e foi a forma de buscar você para aquilo ali. Tipo, tô ali no meio da gira, vou dizer assim. Só que a minha Entendi. cabeça está lá fora, pensando em outras coisas, e ele te dá vou dizer Um assim, um choque, né, tapinha, digamos assim. sabe? Um beliscão. Opa, Aham. peraí, coloca a cabeça aqui. Então também tem a ver com essas questões, entendeu? E muitas das vezes as pessoas, às vezes, quando estão começando, que elas realmente não estão preparadas, é muito comum que seja mais forte esse balançar delas, Ah, tá. Que não estão entendeu? acostumadas com a energia, né? Entendi. Exato. Entendi. Eu já fui, há muitos anos, eu fui num terreiro de Umbanda e eu via esse balanço, entendeu? E eu não entendia. Agora, na explicação, né, por isso que eu perguntei ao Guilherme, e agora concluindo na sua explicação, que foi muito bem, entendi muito melhor. Eu não entendi por que esse balanço, né? Obrigada, Gabriela. Sim. Exatamente. Então, Obrigado, isso Gabriel. também pode variar até da própria energia que está se aproximando. Às vezes é uma energia, por exemplo, mais branda, e no próprio médium vai ser um pouco mais calmo, mas uma outra energia no próprio médium, que seja um pouco mais forte, um pouco mais eufórica, pode ser que o médium balance mais. Então, também tem a ver com cada entidade, que a gente chama na Umbanda, né, que se Entendi, aproxima, entendi. entendeu? Essa questão, como o Guilherme também falou, né, de se conectar, normalmente vamos colocar os pés no chão, sem sapato, nem nada, justamente para atrair mais essa energia. A Aham, questão dos toques, que a gente vai geralmente conectar o pensamento naqueles pontos, né? Que na Umbanda a gente chama de ponto. é, Então, justamente para atrair você focar naquela entidade que a gente está chamando. entendi. Bacana. Obrigada, Exatamente. Gabriela. Por Bom, nada. obrigado, Gabriel. Esclareceu bastante. Sempre muito bom, sempre muito bom. Então, a mediunidade em geral apresenta infinitas nuances. Ou nuances, né? Eu, inclusive, acredito que existem alguns tipos de mediunidade que a gente até desconhece, que a gente não fala aqui, mas, de repente, a gente até considera no dia a dia, colocalmente, mas a gente não para pensar que esse é um tipo de mediunidade diferente, que valeria também um estudo nosso, né? Vamos na que mais chama atenção, vamos começar por ela, que é a ideia de materialização de espíritos. Bom, a ideia de materializar é tornar tangível. Não só tangível de você tocar, mas também visível, né? Então, esses espíritos vão ficar visíveis para todo mundo da sala. Então, por exemplo, se estamos todos nós em uma reunião mediúnica, o médium vidente, vamos supor que a Cléia seja uma médium vidente, a Cléia vê sozinha aquele espírito que está ali. Eu, Lucília, a Vânia, a Gabriel, Priscila, o Walter, a Dila, o João, a Diana. A gente não vê, só a Cléia está vendo. Agora, se alguém materializar um espírito, todo mundo presente vê. Tá? O que acontece? Geralmente, durante essas reuniões de materialização, o espírito que é evocado, né, ou que vem por conta própria, ele vai ser materializado com a aparência da reencarnação anterior. Então, ele vai apresentar aspectos fisionômicos, né, de rosto, o andar, as mãos, que são facilmente identificáveis. Então, você vai reconhecer, por exemplo, vamos supor que a gente materializou o Luiz Vaz de Camões, né, o poeta. O Luiz Vaz de Camões tinha um problema no olho esquerdo. E ele vestia uma roupa muito específica, né? Ele é retratado nos quadros, né? Uma roupa muito específica e tudo mais. Então, se ele fosse materializado aquela encarnação desse espírito, seria materializado com essas vestimentas, com a questão do olho. Você vai dizer assim, mas Guilherme, quer dizer que esse espírito está com alguma coisa no olho? Não, não tem nada a ver, né? A questão é, como a gente está evocando aquela personalidade daquela encarnação, o espírito usa propriedades do perispírito, da mutabilidade, da tangibilidade, para ele poder ser materializado com os aspectos daquela encarnação. Tudo bem? E aí, esse espírito materializado consegue conversar com todo mundo presente.
E aí eu coloquei essa foto, tá o Chico, aqui tá o Peixotinho. Tá vendo que parece que estão saindo lençóis da boca do Peixotinho, né? E atrás do Peixotinho tá o espírito materializado. Acho que essa daqui é a irmã Sheila. Essa foto é uma foto real. O espírito geralmente ele é materializado com esses panos brancos, né? Aí, no caso, todo mundo está vendo o perispírito. Exatamente, Lucília. Ah, tá. Exatamente. Entendi. A gente vê o O perispírito. perispírito, né? Isso. A gente vê o perispírito. E esses lençóis brancos são o que a gente chama de ectoplasma. É o ectoplasma do médium. A gente vai falar daqui a pouco sobre esse fluido. É um fluido específico para materialização. Quem vai dar o nome para esse fluido é o Charles Richet, Prêmio Nobel de Medicina, né? Em 1850, né? Se não me engano. Prêmio Nobel de Medicina. Então, que é o Peixotinho materializando, se não me engano, a irmã Sheila, o Chico aparecendo nessa foto, em outras fotos que eu vou trazer. Agora, tem uma coisa interessante, né? Desde quando a gente é criança, como é que os fantasmas são representados? Com lençol. Com lençol, né? Sempre com lençol branco, é. Pois é, né? E um espírito, olha como é que ele é materializado. É verdade. Isso fica no imaginário popular, né? Será? Sentido. Não faz sentido que parece que os fantasmas nada mais é do que espíritos materializados? Por isso que as pessoas ouviam, inclusive? A gente brincava, né, de fantasma, colocava um lençol e vinha brincando assim com os irmãos. Exatamente. E o espírito materializado, ó, olha como é que ele é É materializado. verdade. Você consegue ver as mãos dele, mas o rosto parece que tem um pano branco, né? É verdade. É porque quanto mais evoluído o espírito, mais ele brilha, né? Propriedade da luminosidade. Então, perispírito da irmã Sheila, que é um espírito mais evoluído, tá super brilhoso aqui, né? Você pensa que isso daqui é uma foto no escuro, tá? Isso aqui é uma foto no escuro, é a Sheila brilhando. Isso aqui é a Sheila brilhando, tá? Esse branco que tá aparecendo na foto é a Sheila brilhando, o ectoplasma saindo brilhando e a Sheila brilhando. Isso daqui não é foto feita em luz comum, não é. Tá tudo apagado, tiraram essa foto. Isso aqui é a Sheila brilhando. Você vê que é tão intenso que você consegue ver a fisionomia das pessoas. Como se tivesse a luz acesa. Interessante, né? Mas não tem luz acesa. A luz que tem aqui é do perispírito da Sheila, por isso que ele está tão branco. Interessante mesmo. Aí aqui, qual é a ideia da materialização? É comprovar a sobrevivência, individualidade e mortalidade do espírito. Porém, não é um fenômeno simples, por isso que não é à toa. No lar de Frei Luís, lá em Jacarepaguá, Vânia, acho que já visitou, né, Vânia? Você que vive já. Mas Sim, sim. já visitou, Vivi né? foi muitas vezes. O lar de Frei Luís, eles tinham essa reunião de materialização. Pra vocês terem noção, a reunião era domingo. Eles dormiam no centro, não era nem só no centro. A sala da materialização é uma sala que tem que ser toda escura, não pode ter luz solar, nem luz da lua, não pode ter nada. Não pode ter nada de luz. E eles dormem, eles ficam de sexta, se eu não me engano, acho que eles iam dormir sexta de noite, passava o dia, o sábado inteiro, e até a reunião ser no domingo, para preparar a reunião. Então eles tinham que ficar dentro lá era o final de semana inteiro na sala, né? E essa sala de reunião mediúnica, né, da reunião de materialização, ela é uma sala mais afastada do centro. Ela não é lá onde são as atividades da casa. Não é. Ela é mais afastada. Então, os médios, os trabalhadores ficam lá. As pessoas que vão ser atendidas, né, por esse hospital materializado, chegam no dia e tudo mais. Tem todas as prescrições. Não pode entrar, não é legal que você entre com nada de metal, brinco, relógio, nada disso. Anel, colar, não é legal. O próprio Paulo César Frutuoso, né, que era o médico que trabalhava lá, ainda está lá no Frei Luís, mas é porque acabaram as reuniões de materialização, né? Ele disse que uma vez, quem era o responsável, né, o coordenador dessa reunião, era o seu Luiz da Rocha Lima. O Luiz da Rocha Lima é muito bem falado pelo Paulo César Frutuoso, e ele tem um livro chamado Mediunidade com Jesus. Muito bom esse livro dele. Ele tem vários outros, né? Mas o Luiz da Rocha Lima,
Ele que orientava, coordenava esse tipo de reunião. E aí o Paulo César Frutuoso conta um caso que ele, sem querer, ele entrou com o relógio. Sem querer, ele entrou com o relógio. Com o relógio no pulso, tá? No pulso. E aí aconteceu toda a reunião. Quando acabou a reunião, o relógio dele não estava mais com ele. Não estava. O relógio foi desmaterializado. Acabou a reunião e ele percebeu que o relógio não estava com ele. Aí ele, muito sem graça, foi falar, senhor Luiz da Rocha Lima. Olha, seu Luiz. Aí contou, aí o Luiz deu uma bronca nele, né? Falou, olha, você não pode entrar com isso, a gente já te avisou. Aí pediu um tempo, o Luiz da Rocha Lima voltou, pediu para o médium, que estava tentando acordar ainda, ver se ele conseguia falar com os espíritos para materializarem de volta o relógio. E aí o Paulo César entrou de novo, ficou dentro da reunião, eles fizeram uma prece, esperaram um tempo, e o relógio voltou no pulso dele. Ninguém colocou o relógio, ele não sentiu alguém colocando a mão. O relógio simplesmente estava e não estava. Né? Não estava e voltou a estar. Foi materializado de volta. Então, é um fenômeno extremamente complexo. A movimentação de fluidos no perispírito é muito complexa. O médium de efeitos físicos ele está muito vulnerável numa materialização. Ele chega até a desmaterializar parte do corpo dele. Isso é demais para mim. Assim. Eu fico pensando qual a física por trás disso tudo, né, claro. Mas, sobretudo, o fluido que é utilizado para materializar os espíritos é o ectoplasma, que sai dos orifícios do médium, né? Do nariz, da boca e dos ouvidos. Esse fluido, que é abundante, que está nas regiões mais internas do perispírito, é que é levado para materializar. Ele é um fluido mais grosseiro, e para você encostar no espírito, só pode encostar se o espírito te der permissão. Isso lembra muito, tem uma fala de Jesus com Maria de Magdala. Maria de Magdala chega no túmulo de Jesus e ela não reconhece que Jesus é o carpinteiro que está do lado de fora, na verdade, o jardineiro, né? Do lado de fora do túmulo. Mas ainda não amanheceu. Quando ela ouve, né, que ela reconhece Jesus, ela vai tentar abraçar. Ele fala, não me toque, porque ainda não estive com meu pai. Ele estava materializado. Ele só pode ser tocado quando ele vai lá para a casa de Simão Pedro, que ele se apresenta para os discípulos. E aí, ele fala para Tomé, então tá bom, Tomé, você só acredita vendo? Então me toque. A gente sabe que espírito materializado só pode encostar nele se ele te der permissão. Se ele não te der permissão, você não pode encostar. Se você encostar, você prejudica a reunião. A gente tem um exemplo do Evangelho. Olha que coisa bacana, né? A gente pega diferentes informações e vê como todas as coisas estão conectadas, né? Então aqui tem outra foto dessa mesma reunião, na época, né, do Chico presente. Aqui eu esqueci o nome dessa moça, mas era uma moça amiga do Chico. Isso aqui era o Peixotinho, né? As materializações do Peixotinho. Peixotinho foi um dos maiores médios de materialização do mundo, né? Brasileiro. Se vocês quiserem depois conhecer um pouco mais a vida dele, fantástico. Só que esses médios de materialização sempre desencarnaram brutalmente. É uma vida muito difícil. Bom, a mediunidade muito ostensiva, assim, cada vez que a mediunidade é mais ostensiva, mais difícil a vida se torna, né? Porque as coisas não são fáceis de você lidar. E tem toda uma responsabilidade, tem uma questão do plano espiritual. Mas a mediunidade de materialização em específico, ela é uma mediunidade muito complexa. Porque boa parte dos médios de materialização desencarna de uma maneira terrível, brutal. É acidente brutal, é um assassinato. Por que isso, Guilherme? Tem explicação? Possivelmente porque esse médium aceitou ou pediu antes de reencarnar que alguma coisa dessa acontecesse, ou também porque, como ele trabalha com energias muito densas, essa probabilidade é como se você fizesse o seguinte, Cleia, deixa eu tentar dar um exemplo
Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa assim para analogia do que eu vou dizer. Vamos lá, vamos tentar ir por etapas. Quando a gente faz uma reunião de desobsessão, a gente é muito atacado, né, por espíritos que não querem que Sim, essa reunião de desobsessão aconteça, certo? Não sim. querem. Só que, mais além, a reunião de materialização, além de a reunião de materialização curar muitas pessoas, né, amparar muitas pessoas, dar prova de sobrevivência e fazer mil e uma coisas, né, que é uma reunião de materialização, uma reunião basicamente completa. Você atrai a presença, né, a presença não, a raiva de muitas entidades das trevas, de muitos espíritos que não querem que aquilo ali dê certo. E aí o médium, dependendo do estilo de vida que ele leva, os cuidados que ele tem que ter, ele acaba sofrendo essa influência espiritual inferior. E aí, como ele tem muito fluido, ele tem uma mediunidade muito extensiva, esses espíritos utilizam, às vezes, os fluidos do médium para tentar matá-lo. Isso acontece. E aí, Entendi. se o médium deixa, isso pode acontecer. A gente tem alguns casos que isso aconteceu. Inclusive, esse último desencarne desse médium lá do Lar de Frei Luiz, acreditam-se que foi isso. Porque ele morava dentro do Lar de Frei Luiz. Ele foi encontrado morto na cama dele, ele foi assassinado na cama dele. Mas não tem rastros, ninguém nunca achou quem foi a pessoa. Ele foi Interessante. encontrado amarrado. Só que não era uma corda comum. Não era nem corda, era um pano que foi se desfazendo. Então, assim, é complicado, sabe? É uma É, mediunidade muito, muito complicada, verdade. muito complexa. E aí eu estava falando dessa questão do fluido, né? A palavra ectoplasma foi o Charles Richer, né, que é o pai da metapsíquica, ganhador do Prêmio Nobel. Aí ectoplasma, dessa ideia de substância leitosa, né, de produzida no interior da célula, protoplasma, citoplasma da célula, né? E como se ela fosse expelida para fora do organismo humano. Era isso que o Charles Richer achava, né? Que era uma substância que as nossas células produziam e aí fosse expelida depois, né? Mas essa substância ela é do perispírito. Não sei se há alguma correspondência para ela no plano físico. Não sabemos. O Charles Richer, que não era espírita, né? Foi o pai da metapsíquica. A gente fez há muito tempo atrás um estudo sobre ele, né? Sobre o metapsiquismo, em que ele foi, de certa forma, um precursor para Kardec ali, né? No sentido não necessariamente precursor, né, mas um contemporâneo nesse estudo mais aprofundado, que em 1857 já tinha sido publicado Livro dos Espíritos, e Kardec estava né, ali publicando Livro dos Espíritos, e ele tinha 7 anos, Charles Richer, né? Mas a ideia é de que ele desenvolveu uma percepção, né, um estudo aprofundado sobre essa percepção do metapsiquismo, né, do psiquismo nosso para além da matéria, né, dessa influência. Então, é ele que vai cunhar esse termo ectoplasma, né? Ele pega alguns estudos de Kardec, ele auxilia Kardec em algumas coisas, né? Enfim, ele complementa. Quem vai citar ele vai ser o Leon Denis, né? Porque Leon Denis ainda vive um pouco mais. Kardec desencarna em 1869, 1870, né? O Charles Richer estava engatinhando ainda nessa área. Bom, todo mundo tem ectoplasma, tá? Todo mundo tem ectoplasma. Todo médium tem ectoplasma. A questão é que os médiums de materialização têm ectoplasma em maior quantidade, em maior abundância. E mais espesso, né? Um fluido mais grosseiro. Nesses médiums de materialização, o ectoplasma ele tem uma aparência diferente, propriedades diferentes. Eu falo substrato, propriedades diferentes. Então, todo mundo tem ectoplasma, mas para os médios de materialização, esse ectoplasma é diferente. Tá? Esse ectoplasma é diferente. Ele tem algumas propriedades, algumas características diferentes do ectoplasma de médios que não são de materialização. Mas ectoplasma todo mundo tem. Tudo bem? Tudo certo, gente? Esse daqui na foto é o Charles Richer, né? Bom, então, ele tem esse aspecto de pasta flexível, é como se fosse uma espécie de geleia viscosa semilíquida,
e ele é expelido do corpo do médico, como eu falei, através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos, né? A nossa extremidade dos dedos, que para quem já deu passe sabe que a energia sai muito pela extremidade dos dedos, né? Então tem muito sentido também o ectoplasma sair por essa extremidade dos dedos. Uma coisa interessante é que o Paulo César Frutuoso conta que quando o espírito deixou ele encostar, ele encosta nele e aperta assim, o braço, né? E ele sente que parecia aquele papel... Sabe aquele papel que a gente fazia, que a gente usava no cartolina da escola para fazer como se fosse um babadinho? Papel, como é que é? Crepom? Como se fosse papel crepom. Como se fosse papel crepom. Só que ele falava que era como se fosse um conjunto de papéis crepons. Você aperta assim, porque ele é macio. Curioso, né? Curioso. Mas tem todo sentido, né? Porque é um fluido viscoso, né? É uma geleia viscosa, né? Então tem sentido. Uma espécie de uma gelatina que você está apertando, né? E aí tem algumas fotos aqui, né? Eu coloquei também, a imagem não for da melhor qualidade, mas em geral, como a gente pode ver, ó, do nariz, da boca, né? Isso tudo é Peixotinho. Mas o Peixotinho, o médio fica para trás, e daqui ele tá até sentadinho, né? Tadinho. Porque no André Luiz ele fica deitado, numa maca, separado, inclusive, a câmara de materialização ela é um pouco distante da onde são os atendimentos. Distante assim, né? É como se fosse tipo da sua casa, da sua sala até o banheiro, assim, né? A sua sala é onde tem toda o atendimento, são as macas das pessoas que vão ser atendidas, e a câmara de materialização um pouquinho afastada. Lá, o médium vai ter um apoio, vai ter um suporte, vai deitar na maca, vai expelir o ectoplasma, o espírito vai se materializar lá e vai vir andando até a sala de atendimento. A sala de atendimento. Então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz, através do Chico, nos conta o seguinte, que essa substância, caracterizada por um cheiro especialíssimo, eu achei isso interessante, ele fala do cheiro do ectoplasma, que não conseguimos descrever, escorria em movimentos reptilianos. A ideia de que, né, se movimentava como uma cobra, né, como um réptil, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava aspecto de grande massa protoplásmica, viva e tremulante. Então, para quem já viu, né, a Marvel tem um vilão, um anti-herói, sei lá, que é o Venom, né, que é o vilão lá do Homem-Aranha, que ele é uma gosma, né, preta. Então, pensa que o ectoplasma, de certa forma, é uma gosma branca, né? Então, o que ele está falando tem esses movimentos reptilianos, se acumulam na parte inferior do organismo, tem todo sentido, porque está mais próximo do chakra genésico, né? O chakra genésico é o chakra, é a rede de força, a centro de força responsável pela vida, pela encarnação. Então, esse ectoplasma está mais voltado para essa região, é claro. Então, grande massa protoplásmica, então uma espécie de gosma viva, né? Que parece que ela está pulsando e está tremendo, tremulante. Isso é curioso. O André Luiz, no plano espiritual, enxergava isso. Tá? E aí, outra coisa que o André Luiz fala é o seguinte, esse ambiente onde vai acontecer a materialização, ele é cuidadosamente preparado. E a gente já falou, há um tempo atrás, de como era preparada a reunião mediúnica. Lembra que eu falei que tem um processo de ionização, de limpeza, de retirada de lavas mentais. Então, você pensa que, se para uma reunião comum tem todo esse processo, imagina para a desmaterialização. A primeira das coisas é a ionização da atmosfera. Você vai eletrizar a atmosfera ambiente, vai botar mais um átomo de oxigênio no gás, né? No gás oxigênio, que é O2, você bota um O3, virou ozônio e você consegue limpar as coisas. Você faz isso através de efeito elétrico, né? Se você litrizar o gás, você pega o gás oxigênio comprimido, bota uma diferença de potencial nele e virou O3. Fez isso,
você consegue limpar a atmosfera, que o ozônio ele é antioxidante, enfim, né? André Luiz também fala de efeitos magnéticos, né? De certa forma aí deve ser para você quebrar algum tipo de larva mental, algum tipo de aparelho que possa estar presente no ambiente. Outra coisa, esse trabalho de materialização requer que você materialize o espírito rápido e desmaterialize também rapidamente, um processo acelerado. Tá? Então, o processo de materialização em si ele é rápido, mas ele é cuidadoso. E de desmaterialização também. Então, o espírito não demora 1 hora para se desmaterializar e para materializar. Pensa só na questão da psicofonia, por exemplo. Na psicofonia, tem um tempo, né? Como o Gabriel até citou aí. O espírito está chegando, está vindo aquela energia, está se conectando com o médium, tem todo o processo. A materialização ele é rápido. O espírito se materializa e depois se desmaterializa. Então, é vapt-vupt, né? Então, por isso que, em alguns relatos, se a gente for ler um livro do Camille Flammarion, chamado As Casas Mal-Assombradas, tem alguns relatos das pessoas que veem o espírito, olham de novo, só que assim, todo mundo viu o espírito. Olha de novo, o espírito não está lá. Materializou e desmaterializou rápido. Não é assim, né? Não é demorado. Ele é rápido. Esse processo de materialização e desmaterialização em si, o processo em si, ele é rápido. Ele é acelerado. Tá? Porém, olha só. Prossegue ao afirmar, o que André Luiz diz é o seguinte: para ser mais perfeita, para a materialização ser mais perfeita, mais tangível, mais visível, mais fisionômica, exige segura desmaterialização do médium e dos companheiros encarnados que o assistem. E aí foi o que eu falei, nas materializações completas, partes do corpo do médium são momentaneamente desmaterializadas. Então, parte do corpo do médium desaparece. Pé, perna, braço, mão, desaparece. Desaparece. Por isso que no processo de desmaterialização tem que ser rápido, assim como de materialização, está usando aquele fluido, né? Então, se você interrompe uma reunião de materialização no meio, você pode matar o médium. Por isso que são reuniões muito privativas, com muitos cuidados. Se você interrompe uma reunião de materialização no meio, você pode provocar a morte do médium. Ô, Guilherme, Oi. é igual em caso de sonambulismo, né? Que dizem que não pode acordar a pessoa que... Bom, pelo menos eu não sei se é verdade, né? Eu sempre escutei muito isso. E quando ela tá nesse estado sonambúlico dela, andando pela casa, ou coisa nesse sentido, você não pode acordá-la, porque ela pode levar um susto e falecer, né? Que ela pode ter essa desencarnação. Nesse caso, é questão justamente pelo choque anímico que vai produzir. Sim, isso pode acontecer, isso pode acontecer. Não é comum, mas pode acontecer. Mas no caso da materialização, é porque parte do médium está desmaterializada. Momentaneamente ali. Imagina se está sem a perna. Então, se alguém interrompe, você ainda está sem a perna e o sangue que está fluindo. Que tem toda uma proteção, toda uma questão. Se você quebra aquilo dali, a pessoa pode morrer, pode vir a falecer. Que é como se alguém tivesse cortado a perna da pessoa, né? Olha que coisa horrível, né? Você vê como é que é uma reunião bem complexa. Muito complexa. Aí tem muito espírita que tá doido para participar de reunião de materialização. Gente, não é assim. Não é assim. Né? A espiritualidade sabe muito bem o que faz, porque sabe que isso é muito complexo. Não fazia ideia que era assim, sinceramente. Eu não quero, não. Nem eu. Porque como o André Luiz falou, até às vezes não só o médium, mas as pessoas da equipe que estão ali, que é a equipe de apoio, podem ter algumas partes do corpo momentaneamente desmaterializadas. Não contei o do Paulo César Frutuoso, que desmaterializou o relógio dele? Podia ter sido o braço dele. Só que você está ali tão compenetrado naquela energia que tudo ali é seguro, a menos que alguém quebre. Né? Por isso que ela é muito protegida. Muito protegida. Ô, Guilherme, eu acho que tem um filme, se eu não me engano, de terror, né? Sempre filmes de terror que tem Sim. Que tem uma cena de uma senhora, eu esqueci o nome da atriz, mas a maioria dos filmes de terror é sempre ela, principalmente quando é filme envolvendo espiritualidade e tal. Que acontece justamente isso, que ela tá nessa parte de transe
E aí as pessoas em volta falam para acordá-la, que não sei o quê, porque você vê que ela está sendo muito tá ficando muito desgastada, mas eles falam que não podem interromper esse processo porque ela morre. Se eu não me Aham. engano, aquela atriz que faz Constantine. Você já deve ter assistido, né? Constantine é a moça que faz o Gabriel? Aquela. Esqueci o nome dela. Não é a que... Você está falando qual? O filme Constantine. Sim, então. Enfim. Se você lembrar, você me passa depois que a gente fala. Mas você falou, eu lembrei de filmes de terror que tem um pouco isso, que são filmes sobrenatural, né? Tem a sequência sobrenatural e tem o Invocação do Mal, né? Aí você tem um, tem dois, enfim. E mostra um pouco de uma situação, porque a gente pensa na questão de materialização, se a gente for pensar num termo de uma obsessão do terceiro tipo, né, do terceiro grau, que ela é mais pesada, que seria a subjugação, né, ou que a gente popularmente chama de possessão, se um médium que está sendo possuído, digamos assim, né, que está sendo subjugado, ele for um médium de efeitos físicos, você vai ver surgir nele várias manchas. Não só nele, mas vai acontecer inúmeras coisas na casa, né? Nesse filme Invocação do Mal 1, tem uma cena em que duas mãos aparecem batendo palma, né? Então elas claramente foram, bom, dentro do conceito hollywoodiano, né? Olhando isso sob a ótica espírita, foram mãos materializadas para todo mundo ouvir as mãos batendo palma. Né? Então, para todo mundo ouvir, isso foi materializado. Se todo mundo que está no recinto ouve um som espiritual, aquele som foi materializado de alguma forma. Então tem média de efeito físico por perto. A questão é que, às vezes, esse espírito que materializa nem sabe como fazer. Ele conseguiu, entre aspas, por sorte, tentativa e erro. Agora, o problema são os espíritos muito espertos, muito inteligentes, que sabem o mecanismo dos fluidos, sabem o mecanismo do ectoplasma, sabem usar isso. Aí é problemático. Aí é problemático. Mas você citou aí, eu lembrei. Se você lembrar do filme, me fala que eu vou tentar ver a cena que você falou. Que aí a gente compartilha aqui e fala semana que vem sobre ela. Eu vou procurar depois. Com certeza no Instagram deve ter, porque eu sigo essas páginas de filmes de terror, né? Provavelmente eu devo achar em alguma parte, mas eu vou mandar sim. Inclusive, ela faz muito filmes. Ela é muito conhecida justamente por essas sequências de filme que ela faz, sempre o mesmo trabalho, né? Sempre como uma médium. O personagem dela é sempre uma médium. Entendi. Tá bom. Eu pensei nessa moça do Sobrenatural, porque ela é a médium do filme inteiro. E no Invocação do Mal tem a outra, né? Que é a Lorraine Warren, né? Que fala dos casos da Lorraine, do Ed Warren. E a Lorraine Warren é a médium também, mas aí não sei eu não sei o nome das atrizes, não sei. Mas são exemplos, né? Os filmes de terror, apesar de toda essa questão hollywoodiana, claro que tem muita coisa ali que eles exageram, mas eles são um bom exemplo para olhar sob a ótica espírita dos fenômenos, né? Poltergeist, materialização, levitação de objetos, pneumatofonia. Prefiro estudar. Olha, vamos parar por aqui hoje, que senão eu vou começar, não vai dar tempo, são 8h24. Quando eu entrei na doutrina espírita, eu nunca fui uma criança muito medrosa, né? Criança sempre estranha, né? Então meus amigos, né? Gente ali pré-adolescente, 13 anos, 14 anos já era adolescente, né? A gente se reunia para assistir filmes de terror. Então todos os meus amigos morriam de medo, nunca tinha. E aí eu entrei na doutrina espírita. Então, assim, eu já era mal visto, assim, né? Visto com os olhos meio assim por eles, né? Poxa, o Guilherme tem medo. Claro, tomava susto, né? Como todo mundo. Mas não tinha medo. E aí, quando eu entrei na doutrina espírita, eu comecei a ver os filmes sob a ótica. Então, eu quebrava, eu ficava... Aconteceu alguma coisa, aí eu falava. Só que, né? Eu penso muito alto, né? E aí eu falava assim, isso é mentira, isso não pode acontecer. Isso daqui tá no livro dos médicos, isso daqui tá aqui. Só que aquela empolgação, né? Inicial, que eu tava, da doutrina, que tudo que você tava vendo. E aí que meus amigos me acharam mais estranho ainda, né? Porque você já não tinha medo. Aí você começa numa religião que fala de espírito.
E você olha para filme de terror e você dá risada, que você fala que aquilo ali não existe, ou que aquilo existe, que não é assim. Então, são as coisas que você provoca nas pessoas, né? Mas brincadeiras à parte, era interessante isso, porque aí a gente via, por isso que eu falei, porque a gente via esses filmes, e aí você olhava para as coisas e você falava, olha, realmente, isso existe, ou isso não existe. Aí era interessante, depois de um tempo, né? Eles perguntavam, Tadeu, isso existe? Isso é assim mesmo? Mas, enfim, né? Mas aí são exemplos, né? Se a gente for ler, como eu falei, esse livro, As Casas Mal Assombradas, do Camille Flammarion, são vários relatos, tá? Não são, não é um filme, não são relatos assim tão assustadores, mas são vários relatos, são interessantes para quem se interessar a estudar. Esse livro Camille Flammarion é bem bacana. E aí você consegue avaliar todos esses fenômenos que a gente está falando nesses relatos, né? Batida de porta, que é de tipologia, arrasto de objetos, sematologia, desculpa, materialização de espíritos. Mas, de novo, só pode acontecer qualquer tipo de fenômeno de efeito físico se tiver perto um médium de efeito físico. Provavelmente na casa, né? No máximo um vizinho ou vizinha, né? Mas geralmente era na casa. Você tinha ali uma filha, né? Uma mãe, alguém ali que era médium de efeito físico. Se não fosse, não poderia acontecer esse tipo de fenômeno. Não daria para acontecer. Tá bom? Tudo bem? A Vânia, acho que não sei se caiu a internet dela ali. Se... Enfim, alguma dúvida, alguma pergunta? Você desmaterializou, Vânia? Então, assim, a internet caiu. Eu estava rindo. Olha aí, a Vânia Não é possível. Foi rápido. Viu? Viu como é que é rápido? Desmaterialização, materialização? Rapidinho. 2 minutos. Guilherme, só para ver se eu entendi. Então, o ectoplasma sai do perispírito. Sai Isso? do perispírito. Do Isso aí. perispírito. Do perispírito. Do perispírito. E é um fluido mais grosseiro. Sim. Né? Mais Sim. grosseiro, mais grotesco. Todo mundo tem ectoplasma. Porém, para os médiums de materialização, esse ectoplasma ele tem um diferencial. Né? Tanto que eu até brinco que existem 2 tipos de ectoplasma, o 1 e o 2. Sou eu que chamo assim, tá? Não tem essa literatura. Por certa prática, né? A gente acaba chamando algumas coisas para facilitar para o nosso próprio entendimento. Então, eu gosto de dizer que tem 2 tipos de ectoplasma. O 1, que é o ectoplasma que todo mundo tem, que é para... Claro que ele é mais presente para médios de cura, né? Para médios de transporte. E o 2, que é o ectoplasma para materialização específica. Aí eu brinco que esses 2 são mais raros que tem. Mas, em geral, todo mundo tem ectoplasma, tá? São diferentes para cada pessoa, devido ao funcionamento da mediunidade, tá? Qual é a prática, qual o tipo de faculdade mediúnica que você tem, esse fluido vai servir para aquela aplicação. Tá? Então, é muito... Então, por isso que você não pode achar que você vai reunir um monte de médium na sala, vai ficar orando, deixar tudo escuro e falar, não, vai materializar um espírito. Não é assim. Não é assim. É toda uma preparação e tem que ter gente com aquele fluido específico, senão não dá. Não acontece. Né? Não acontece. A gente vai ficar igual os alquimistas do passado, tentando transformar chumbo, cobre em ouro. Né? Recentemente conseguiram, né? Mas num colisor de partículas. Diferente. Mas, enfim, então vocês viram, acho que deu para a gente assim, permear como uma reunião de materialização ela é complexa, ela é delicada, né? Porque você não pode sair por aí achando que né, reunião de materialização, questão de convidado, não sei se vocês lembram quando a gente falou sobre o convidado na reunião mediúnica, se você já tinha que ter cuidado né, nessas outras reuniões, nas reuniões comuns, imagina uma reunião de materialização. Você não pode falar, hoje eu vou lá. Não. Você vai ter que ser convidado primeiro pela espiritualidade. Ser convidado. Em geral, todas elas, mas assim, é mais específico. Né? Bem mais específico, bem mais cuidadoso. De novo, pode provocar a morte do médium de materialização. E a reunião de materialização, apesar da materialização e desmaterialização do espírito ser rápida, a reunião em si ela é demorada. Ela é demorada. Porque dependendo se o espírito vai fazer cirurgia, vai atender, isso pode levar 2 horas, 3 horas, 4 horas, ou o dia inteiro.
Nossa, caramba, hein? Depende. É, Tá? Então, as reuniões de Peixotinho, né? Noite adentro. Noite adentro. Tá? Então, é bem complexo. É bem complexo. Tudo bem? Tudo certo, então? tudo bem. Então, tá bom. Então, aí semana que vem a gente começa a falar sobre os fenômenos de transporte, né? Médios de transporte. E aí a gente fala sobre mediunidade de transporte, acho que de repente vai dar para falar de 2 tipos de mediunidade, talvez até 3. Tá? E aí depois que a gente falar de mediunidade de efeito físico incomum, né? É o que a gente está falando, a gente entra nas mediunidades de efeito intelectual incomum. Né? Quais são as mediunidades que têm efeito intelectual que não são tão comuns assim? A gente fala da xenoglossia, da pictografia, que é a pintura mediúnica. Né? A pintura mediúnica ficou mais famosa, recente, né? Foi ali, 2000, né? Um pouquinho antes, talvez. Com Gasparetto, né? Com Medrado. Mas ela é um fenômeno raro. Um fenômeno mais raro. Tá? Tem outros também que a gente vai falar. Tá bom? Então é isso. Então, ninguém tem mais nenhuma dúvida? Quem, então, quer materializar uma prece pra gente? Você, Lucília? Tá falando o que você disse aí? Pode ser, Pode ser? Zé, pode ser. Se materializa pra gente? Então tá bom. Yeah. Vou fazer a prece sem materializar mesmo. Então vamos pedir a Jesus, nosso Mestre, que nos encaminhe essa semana, para que tenhamos uma boa semana, e que agradecer a Ele a presença dele nesta noite, agradecer a Ele todo o conteúdo que foi dado aqui pelo Guilherme, e que possamos, então, né, mais uma vez, esse conteúdo, levarmos para a vida, né, para que a gente possa ter compreensão maior das coisas. Então, pedimos a Ele a permissão para que possamos terminar o estudo desta noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Que Ok. assim seja. Obrigado, Lucília. Então é isso. Obrigado, gente. Então, Obrigada a vocês também. Uma boa noite. uma boa noite até amanhã, que é de Boa amanhã. noite. Até quarta, que é de quarta. Quarta, Quinta, quinta, que que é é de de quinta, até quinta. semana que vem,